Oi gente, tudo bem com vocês? Desculpa a demora por não ter postado esse vídeo de análise, porque eu queria esperar sair a tradução, porque quando saiu eu quase entendi nada, então eu preferi esperar trazer a tradução mesmo. Mas bora começar a falar sobre esse capítulo? Antes de começar, na verdade, eu queria falar que esse capítulo foi demais, porque finalmente tivemos um capítulo bom, com desenvolvimento, com histórias, com revelações, e o melhor de tudo, na verdade, esse gato só teve algumas falas, e tipo assim, isso foi perfeito pra mim. Sério, pra mim foi a melhor coisa do capítulo. Esse gato falou quase nada nesse capítulo, pra mim foi cinema. Mas agora, bora pro capítulo mesmo. O capítulo começa com a neném entrando, né, no relógio. E lá dentro é muito grande, assim, e é bem bonito mesmo, vou deixar uma imagem aí, é bem bonito mesmo. Eu não esperava que seria tão grande assim, mas realmente eu gostei como ficou. Aí a neném se encontra finalmente com o Caco. Aí a neném conta pra ele tudo que aconteceu. E ela pede pra ele voltar, né, a como tudo era antes. Aí ele fala que não pode, porque está tudo de acordo, tudo certo. E realmente é verdade, tá tudo certo no mundo. Tá, o Teru, a Aoi e o Akane morreram. O Mitsuba também e o Ko também. Mas tipo, isso não afeta nada o mundo, ou o relógio, né, que controla o tempo. Então, não tem nada de errado no mundo em si. Então ele tá certo. Aí o Kako começa a contar uma histórias das pessoas que tentaram usar o poder de voltar no tempo. E todas essas histórias deram errado, porque viajar no tempo é algo bem difícil, bem complexo, e ninguém sabia usar realmente de verdade. Aí o Kako começa a contar a história de um vagabundo. Eu vou chamar de vagabundo porque eu achei muito engraçado quando eu li da primeira vez. Então eu vou chamar de vagabundo, tá? O vagabundo não se importava com ninguém. Aí ele acaba adotando a sua sobrinha, se não estiver enganado, porque o seu irmão morreu junto com a mulher dele em um acidente. Aí ele acaba adotando ela, que eu vou chamar de Mirai, porque eu acho que a Mirai foi inspirada nela, então eu vou chamar de Mirai mesmo. Aí a menina Mirai era uma pessoa muito boa, ajudava ele em tudo, fazia sempre tudo com um sorriso no rosto. Aí o vagabundo começa a se importar com as outras pessoas, principalmente com a Mirai, humana. Aí ele decide que vai usar o poder de viajar no tempo para salvar seu irmão e a mulher dele, mas acaba dando muita merda, porque viajar no tempo é complicado. Aí, se eu não estiver enganado, ele apaga a existência da Mirai, porque ele meio que fez ela não nascer sem querer, claro, né? Aí desiste de viajar no tempo e decide guardar esse poder para que ninguém use mais. Aí sela ele e cria um boneco, que é o Kako. Então o Kako que a gente vê no mangá não é uma pessoa, é a criação de humano que acabou ganhando vida. Aí meio que essa é a história do Kako. Provavelmente vai ter mais nos próximos capítulos, vai descobrir mais sobre ele, mas por enquanto é só isso. Aí ele diz a ela que ele foi criado para proteger esse relógio de pessoas com uma visão distorcida, que nem ela, que é verdade. E a Nene se ajoelha no chão e fica com uma cara séria. Uma coisa que eu não gostei nisso tudo é que, como ela se ajoelha, ela fala que não entendeu quase nada do que ele falou. Aí essa fala dela mostra o quanto ela ainda é infantil, porque o Kako falou uma história tão triste pra ela agorinha, e ela simplesmente ignorou tudo que ele falou e falou, foda-se. Aí ela foi pra cima do Kako e pegou a ampulheta dele. O capítulo acaba com ela falando que vai fazer isso, que é viajar no tempo, eu acho. Aí o capítulo acabou. Agora vamos falar sobre outras coisas. Primeiramente, eu queria falar sobre um painel que teve nesse capítulo que eu achei muito bonito, muito bem feito, que foi na hora que o Kako e a Nene se encaram e ficam um apontando pro outro. Nossa, eu achei muito bonito. Sério, entrou no meu top 10 páginas do mangá, porque eu achei muito bem feita. Agora eu quero falar sobre se o Kako foi ou não foi filho da puta. Eu tô falando assim porque eu vi muitas pessoas falando isso no TikTok e eu acho que até a Ani falou isso. Coisa que eu achei meio besteira das pessoas falarem esse tipo de coisa, porque tá certo. Ele deixou o mundo 1000 vezes melhor. Não é só porque alguns adolescentes morreram, que ele vai resetar toda a linha do tempo pra mudar pro mundo pior, que aquele mundo é 1000 vezes pior que esse, gente, pelo amor de Deus, né? No mundo anterior, a escola inteira tava virando sobrenaturais. O Mitsuba tava morrendo e tava doendo, que você for ver. Dá pra ver que ele tá sofrendo. Então sim, esse mundo atual é 1000 vezes melhor que o mundo anterior. Então ele tá certo. Tudo que ele fez tá certo. Então não, ele não é o vilão, ele não é ruim, ele fez a coisa boa, a coisa certa a se fazer naquele momento, entendeu? De boa? Entenderam isso? Agora vamos pro próximo. Sobre o Kako ter empatia ou não pelo Akane, eu quero comentar sobre isso agora. Então, a Nene conta pro Kako que o Akane morreu, aí não mostra a reação dele. Se você for ver, se eu não estiver enganado, não mostra a reação dele, porque na página seguinte, se eu não estiver errado, a Nene já começa a falar pra ele voltar no tempo, por favor,
sabe, começa a implorar pro Caco voltar no tempo, então a gente não vê a reação dele a esse assunto. Então eu acho meio errado as pessoas falarem que ele não se importa com a Akane, porque a gente nem viu a reação dele. A Nene falou que ele morreu e já começou a falar sobre outra coisa, então a gente nem viu a reação dele. E eu acredito sim que ele se importa com a Akane sim, porque tem vários momentos no mangá que mostraram sim que ele se importa. Agora, entendido isso, vamos pro próximo. As pessoas começaram a falar que a Nene finalmente tá tendo seu desenvolvimento, finalmente se impor. E eu fiquei meio cucado com isso, porque a Nene sempre foi assim, ela sempre foi corajosa, em vários momentos ela foi muito corajosa. Tipo assim, desde o início do mangá, ela já é meio corajosa, e se impôs também, em vários momentos. E tipo assim, realmente dá pra ver que ela tá mais corajosa, mas ela sempre foi assim, mas ela tá mais, né, agora. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, eu não tenho nenhuma teoria pro próximo capítulo, por algum motivo, eu realmente não tenho nenhuma teoria. Eu tô vendo a teoria do povo aí por aí, mas tipo, realmente eu não tenho nenhuma teoria. Agora, se você tiver, comenta aí pra gente conversar, debater, ou ter alguma opinião aí, ou alguma ideia de vídeo, é só colocar aqui nos comentários, que eu vou dar uma lida e talvez responder. Mas é isso, até a próxima, tchau!